eu quero chamar a atenção de vocês para a crise no transporte público. Eu busquei saber qual é o impacto nesse momento, com todos os prejuízos, né, que todas as empresas de qualquer atividade econômica estão sofrendo, mas no caso do nosso transporte público é bem preocupante. Eu fiquei sabendo, por exemplo, agora de manhã, que a Supervia conseguiu renegociar uma dívida que tem com empresas de energia, porque energia para a Supervia é o segundo maior custo da empresa. O primeiro é com o pessoal, folha de pagamento. E eles conseguiram, eles garantem os trens aí funcionando aqui no estado do Rio, pelo menos até o final de setembro. Mas só que nós estamos em agosto, metade de agosto. É preocupante. Você que está me ouvindo agora, imagina o Rio de Janeiro sem o trem. E os ônibus? Olha aqui, gente, quando se fala em crise dos ônibus do Rio de Janeiro, as pessoas pensam logo na tarifa. Eu pedi aqui para a produção pesquisar e nós descobrimos que tem pelo menos 15 capitais com tarifa de ônibus mais barata que o Rio de Janeiro. E o Rio está vivendo uma crise dizendo que vai parar. Para vocês terem um panorama da situação do transporte no país, ó, dos 26 estados brasileiros, 15 capitais têm tarifas de ônibus mais baixas que o Rio. E o Rio vive uma crise no setor, com a denúncia de que pelo menos 140 linhas sumiram ou tiveram frota diminuída, drasticamente prejudicando a população. Por sua vez, a Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas, confirma a crise financeira no setor e tem afirmado que um dos motivos é o preço da passagem, que seria muito pequeno. O valor da passagem no Rio de Janeiro é de R$ 4,05. Em Vitória, capital do Espírito Santo, R$ 3,90. Em Brasília, R$ 13,80. Apenas na região sul, todas as capitais têm passagens mais caras. A Rio Ônibus diz que não se deve comparar a situação com cidades com população menor, onde distâncias também são curtas, frotas mais reduzidas. E o sindicato afirma que a tarifa em São Paulo é mais cara, apesar do subsídio municipal que não ocorre no Rio. Então é preocupante. Os ônibus sumindo, a população ficando a pé, os trens correndo risco de parar. E eu fico pensando, o que se está fazendo? Tem uma gestão de crise? Tem alguém olhando para frente? Nós vamos terminar esse ano saindo da pandemia, mas a pé no Rio de Janeiro? Eu estou muito preocupado com a situação. Cadê os deputados do Rio? Eu quero saber o seguinte, alguém está se reunindo para buscar uma solução? Porque não pode imaginar que a população do Rio, na sua maioria, tem a condição de comprar um carrinho. Ninguém tem carro. O cara vai andar de bicicleta, sair aqui da Maré e ir para o Recreio dos Bandeirantes trabalhar de bicicleta, né? Então, alguém está se preocupando com a crise eminente de a gente perder aí o transporte público da cidade? Eu deixo essa pergunta no ar e pergunto para você. Se os trens pararem, como é que fica o Rio de Janeiro sem trem? Se diminuir a frota de ônibus, como é que fica a sua vida impactada sem o transporte público do Rio de Janeiro? Eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão. Pelo sim, pelo não. Esta é a minha preocupação.